Toda vez que você vai ao açougue do supermercado, a cena é a mesma. Uma fila, todo mundo pedindo a mesma coisa. E lá na vitrine, um único corte dominando o espaço, às vezes já embalado, já moído, esperando só para ir para o carrinho. O patinho, sempre o patinho. E não é por acaso que isso acontece. Existe uma história por trás da popularidade desse corte, que começa com uma ideia boa e termina com uma crença que está custando mais caro do que precisa para milhões de famílias brasileiras. Este vídeo vai apresentar 5 cortes que entregam resultado igual ou melhor na carne moída, com custo menor, sabor mais pronunciado e composição nutricional equivalente. Mas antes de chegar neles, é necessário desfazer 3 mitos que sustentam a dominância do patinho. Porque enquanto esses mitos existirem, a fila vai continuar na mesma. O primeiro mito é o da gordura. O patinho se tornou o corte preferido para carne moída no Brasil, num momento em que a gordura animal foi amplamente demonizada. A lógica era direta: menos gordura, mais saudável. E o patinho, como um dos cortes bovinos mais magros disponíveis, se tornou o símbolo dessa escolha. O problema é que a premissa sobre a gordura animal precisou ser revisitada à luz de décadas de pesquisa nutricional mais cuidadosa. A gordura que acumula evidências mais consistentes de impacto negativo à saúde cardiovascular é a gordura industrial. Especificamente, as gorduras trans geradas pelo processo de hidrogenação parcial de óleos vegetais e as gorduras saturadas de origem industrial presentes em ultraprocessados. Essa gordura não existe naturalmente na carne bovina. A gordura intramuscular da carne bovina é de origem natural, com perfil de ácidos graxos que inclui componentes saturados, monoinsaturados e uma proporção variável de poliinsaturados, dependendo da raça, da alimentação e do corte. O organismo humano tem mecanismos metabólicos desenvolvidos ao longo de milhares de anos para processar essa gordura, porque ela fez parte da alimentação humana desde antes de qualquer indústria alimentar existir. Além do metabolismo, a gordura intramuscular tem funções sensoriais que impactam diretamente a experiência de consumo. Ela é o principal veículo de sabor e aroma na carne. Contribui para a suculência, para a textura, para a saciedade. Um corte com gordura equilibrada produz carne moída mais saborosa, mais úmida e mais satisfatória do que um corte excessivamente magro. E saciedade importa. Uma refeição mais satisfatória reduz a busca por compensação posterior em outras fontes alimentares, incluindo açúcares e ultraprocessados. O segundo mito é o da proteína. Muita gente escolhe o patinho especificamente por acreditar que ele tem mais proteína do que outros cortes bovinos. Essa crença não tem sustentação nos dados de composição disponíveis. Os cortes bovinos, em geral, apresentam teor de proteína que varia dentro de uma faixa relativamente estreita, entre 25 e 35 gramas de proteína por 100 gramas de produto preparado, independente do corte específico. O que varia de forma mais significativa entre cortes é a proporção de gordura intramuscular, a estrutura das fibras musculares, a presença de tecido conjuntivo e colágeno e a maciez resultante de cada um desses fatores. Escolher patinho especificamente pela proteína é pagar mais por uma vantagem que, nos dados reais de composição, não existe de forma clinicamente relevante em comparação com a alternativa de custo menor. O terceiro mito é menos sobre o corte e mais sobre o processo, e ele afeta o resultado final de qualquer carne moída, independente do corte escolhido. É o mito de que moer mais vezes é melhor. Na prática, o oposto é verdadeiro. A carne moída, uma única vez, preserva a estrutura das fibras musculares, mantém a suculência, retém mais umidade durante o cozimento e resulta numa textura que o paladar identifica como carne, com alguma consistência, alguma mastigação, alguma presença. A carne moída múltiplas vezes perde progressivamente essa estrutura e se aproxima de uma pasta homogênea, que durante o cozimento tende a soltar mais água, cozinhar de forma menos uniforme e resultar numa textura mais cinza e menos interessante sensorialmente. Uma passagem pelo moedor é suficiente para quebrar as fibras e tornar o corte adequado para qualquer preparação de carne moída. Com esses 3 mitos desmontados, chegamos ao que realmente importa. Quais cortes entregam o melhor resultado para a carne moída no Brasil hoje, considerando composição nutricional, resultado sensorial e custo-benefício real? O A100 é o ponto de partida obrigatório desta lista. E é o corte que, para quem ainda não usa, vai representar a mudança mais imediata e mais perceptível, tanto no sabor quanto no valor pago por quilo. O A100 é retirado da parte dianteira do boi, da região do pescoço e ombro, e tem como característica central um equilíbrio entre fibras musculares, gordura intramuscular e tecido conjuntivo que resulta em carne moída, com sabor pronunciado, suculência natural e textura que se mantém bem durante o cozimento. Não é um corte excessivamente gordo.
tem gordura equilibrada, que é exatamente o que uma boa carne moída precisa. O preço é consistentemente inferior ao do patinho na maioria dos estabelecimentos brasileiros, e o resultado final na panela é, para a maioria das aplicações, superior em sabor. Refogado simples, molho bolonhesa, recheio de torta, hambúrguer artesanal, o acém performa bem em todas essas preparações. É o corte que profissionais de cozinha usam quando querem resultado e não estão dispostos a pagar pelo prestígio de um corte mais popular. A paleta, especialmente o miolo de paleta, é a segunda recomendação, e talvez a que mais surpreende quem experimenta pela primeira vez em carne moída. É um corte vizinho do acém na região dianteira do boi, com perfil de gordura e sabor muito similar, e que em muitos açougues e supermercados aparece com preço ainda mais acessível que o próprio acém. A paleta tem boa proporção de fibras musculares com marmoreio natural, que é a distribuição de gordura entremeada na carne, e resulta em carne moída com suculência consistente. Para preparações de cozimento mais longo, molhos, carnes refogadas com bastante tempo na panela, recheios que passam por cocção prolongada. A paleta tem desempenho particularmente bom porque sua estrutura de fibras libera sabor progressivamente durante o processo de cozimento. O músculo é a terceira recomendação e ocupa um espaço específico na lista. É para quem genuinamente prefere carne moída mais magra, mas quer fazer essa escolha com base numa razão real, não num mito sobre gordura. O músculo é um corte com teor de gordura baixo, boa concentração de proteína e uma característica que nenhum outro corte desta lista tem em igual proporção: o colágeno. Sendo um músculo de trabalho constante na anatomia do boi, a perna dianteira, responsável pelo suporte e pelo movimento, o músculo tem alta concentração de tecido conjuntivo rico em colágeno, que durante o cozimento se converte em gelatina e contribui para uma textura específica na carne moída. Em preparações com algum líquido, molhos, ensopados, carnes com caldo, esse colágeno dá ao resultado final uma consistência que outros cortes mais magros não conseguem replicar. O preço é um dos mais acessíveis entre os cortes bovinos com boa distribuição nacional. O colchão mole é a quarta recomendação, e talvez a mais interessante do ponto de vista da relação custo-benefício. O colchão mole é retirado de uma região anatômica que faz continuidade com a peça da picanha. É, em sentido literal, a sequência muscular daquele corte nobre. Isso significa que sua gordura tem características similares à gordura da picanha, com o sabor e a suculência que esse tipo de gordura proporciona, mas a um preço que frequentemente é a metade ou menos do preço da picanha por quilo. Como carne moída, o colchão mole entrega um resultado com sabor mais pronunciado e suculência maior do que o patinho, com custo inferior na maioria dos estabelecimentos. Para hambúrgueres artesanais, especificamente, é um dos cortes que profissionais de gastronomia usam com mais frequência quando querem construir um hambúrguer com sabor complexo, sem depender de misturas elaboradas de cortes. O peito fecha a lista e é provavelmente o corte mais subestimado desta seleção. O peito bovino, retirado da região peitoral do animal, tem textura de fibra mais firme, teor de gordura que varia conforme o ponto da peça utilizado, e sabor intenso, com notas que os cortes traseiros mais limpos não têm. Em muitos supermercados, o peito aparece na vitrine sem muito destaque, às vezes com preço abaixo de outros cortes, pelo simples fato de ser menos procurado. Como carne moída, especialmente para hambúrgueres, o peito produz resultados que frequentemente superam em sabor os cortes mais populares. A textura de fibra mais firme, quando moída uma única vez, resulta numa carne com boa consistência, que forma hambúrgueres com estrutura adequada e que não desintegra durante o cozimento. Uma observação sobre o patinho antes de encerrar, porque este vídeo não é sobre desqualificar um produto com décadas de uso e com razões históricas para sua popularidade. O patinho continua sendo um corte bovino de qualidade, com proteína adequada, composição nutricional compatível com uma alimentação equilibrada e resultado satisfatório em muitas preparações. Se você gosta do resultado que ele entrega, tem disponibilidade de orçamento para o preço que ele pratica atualmente e prefere continuar com ele, não há nada errado nessa escolha. O que este vídeo veio fazer é ampliar o repertório de quem não sabe que existem alternativas equivalentes ou superiores em determinados critérios, a preços mais acessíveis e que estão disponíveis na maioria dos açougues e supermercados do Brasil, esperando apenas que alguém as peça. O método para usar na prática é simples. Na próxima vez que você for ao supermercado ou ao açougue, antes de entrar na fila para pedir o patinho por reflexo, olhe para a vitrine e identifique o acém, a paleta ou o músculo. Pergunte o preço por quilo de cada um. Na maioria dos casos, você vai encontrar pelo menos um deles com preço inferior ao do patinho. Às vezes, significativamente inferior. Peça para moer uma vez. Observe o resultado na panela. E compare, com a sua própria experiência,
se o sabor, a textura e a suculência correspondem ao que você esperava. A melhor carne moída não é aquela que todo mundo pede. É aquela que, para o seu uso específico, no seu contexto de preparo e no seu orçamento real, entrega o melhor resultado. Agora você tem 5 opções concretas para explorar. E a próxima ida ao açougue vai ser diferente. Você disse, o texto precisa ser bem fluido e conter 2.000 caracteres. Toda vez que você vai ao açougue do supermercado, a cena é a mesma, uma fila, todo mundo pedindo a mesma coisa. E lá na vitrine, um único corte dominando o espaço, às vezes já embalado, já moído, esperando só para ir para o carrinho. O patinho, sempre o patinho. E não é por acaso que isso acontece. O pastê do texto precisa ser bem fluido e conter 2.000 caracteres. Bosnop. 3 Claude respondeu. As 5 melhores carnes moídas, e quase ninguém escolhe as 5 melhores carnes moídas, e quase ninguém escolhe. Toda vez que você vai ao açougue do supermercado, a cena é exatamente a mesma. Uma fila, todo mundo pedindo a mesma coisa. E lá na vitrine, um único corte dominando o espaço. Às vezes já embalado, já moído, esperando só para ir direto para o carrinho. O patinho. Sempre o patinho. Como se fosse a única opção possível. Como se os outros cortes ali na vitrine fossem coadjuvantes sem importância. Como se escolher qualquer outra coisa fosse um risco que ninguém está disposto a correr. E não é por acaso que isso acontece. Existe uma história por trás da popularidade do patinho, que começa com uma ideia genuinamente boa, passa por décadas de marketing nutricional simplificado e termina numa crença que está custando mais caro do que precisa para milhões de famílias brasileiras. Tanto no sentido literal do preço por quilo, quanto no sentido menos óbvio do resultado que esse corte entrega, comparado com as alternativas que estão ali, na mesma vitrine, sendo ignoradas todos os dias. Este vídeo vai apresentar 5 cortes que entregam resultado igual ou superior na carne moída, com custo consistentemente menor, sabor mais pronunciado e composição nutricional equivalente. Mas antes de chegar nesses 5 cortes, e isso é importante, é necessário desfazer 3 mitos que sustentam a dominância do patinho. Porque enquanto esses mitos existirem intactos na cabeça do consumidor, a fila vai continuar na mesma, e a informação que você vai receber aqui não vai ter o impacto prático que ela merece. O primeiro mito é o da gordura. E ele é o mais antigo, o mais enraizado e o que tem maior impacto direto na escolha de corte de carne moída no Brasil. O patinho se tornou o corte preferido para a carne moída especificamente num período, décadas de 1980, 1990 e anos 2000, em que a gordura animal foi amplamente comunicada como inimiga da saúde cardiovascular. A mensagem chegou ao público de forma muito mais simples do que a ciência que supostamente a sustentava. Gordura satura artérias, causa infarto, mata. E a resposta lógica do consumidor foi óbvia. Menos gordura é melhor. O patinho, como um dos cortes bovinos mais magros disponíveis nos açougues brasileiros, se encaixou perfeitamente nesse contexto. Virou símbolo de escolha consciente, de cuidado com a saúde, de responsabilidade alimentar. E esse posicionamento se fixou no comportamento de compra de tal forma que sobreviveu muito além da narrativa científica que o criou. O problema é que essa narrativa precisou ser revisitada, de forma substancial. A pesquisa nutricional das últimas 2 décadas, incluindo grandes meta-análises publicadas em periódicos, como o American Journal of Clinical Nutrition e o British Medical Journal, produziu evidências que complicaram significativamente a equação simplificada entre gordura saturada e risco cardiovascular. A gordura que acumula as evidências mais consistentes e mais robustas de impacto negativo à saúde não é a gordura animal natural, é a gordura industrial. Especificamente, são as gorduras trans geradas pelo processo de hidrogenação parcial de óleos vegetais, um processo industrial que, como já conversamos em outros vídeos, está na base da margarina e de uma enorme variedade de produtos ultraprocessados. E são as gorduras saturadas de origem industrial presentes nesses mesmos produtos ultraprocessados, em combinação com açúcares e outros compostos que alteram o metabolismo de formas que a gordura animal isolada não altera. Essa gordura industrial não existe na carne bovina. A gordura intramuscular da carne bovina, aquela que aparece como marmoreio, como fios brancos entremeados nas fibras vermelhas, como a capa externa de determinados cortes, é gordura de origem natural, com perfil de ácidos graxos que inclui componentes saturados, monoinsaturados, uma proporção variável de poliinsaturados dependendo da raça do animal, da sua alimentação e do corte específico. O organismo humano tem mecanismos metabólicos desenvolvidos ao longo de centenas de milhares de anos para processar essa gordura, porque ela fez parte da alimentação humana desde muito antes de qualquer indústria alimentar existir.
Mas a importância da gordura intramuscular da carne vai além do metabolismo. Ela tem funções sensoriais que impactam diretamente a experiência de consumo de formas que são tecnicamente mensuráveis e sensorialmente inequívocas. A gordura intramuscular é o principal veículo de compostos aromáticos e de sabor na carne bovina. Os aldeídos, cetonas e ésteres que formam o perfil sensorial característico de cada corte se desenvolvem e se expressam principalmente através da gordura durante o cozimento. Um corte com gordura equilibrada produz carne moída com sabor mais complexo, mais profundo e mais satisfatório do que um corte excessivamente magro. Contribui para a suculência, a percepção de umidade e maciez que distingue uma carne que você quer repetir de uma que você come porque precisa comer. E contribui para a saciedade, a sensação de satisfação pós-refeição que reduz a busca por compensação posterior em outras fontes alimentares. Esse último ponto tem uma dimensão prática que raramente é discutida nesse contexto. Uma refeição com gordura natural adequada e proteína de qualidade tende a produzir saciedade mais duradoura do que a mesma refeição com um corte excessivamente magro, porque a gordura retarda o esvaziamento gástrico e ativa mecanismos de sinalização de saciedade que a proteína isolada não aciona na mesma intensidade. Uma carne moída de acém bem preparada, com seu equilíbrio natural de proteína e gordura, pode ser mais eficiente do ponto de vista de controle de fome ao longo do dia do que o patinho magro que ela substituiria, além de custar menos e saber melhor. O segundo mito é o da proteína, e este merece atenção específica porque ele é frequentemente citado como justificativa técnica para a escolha do patinho em contextos de alimentação fitness, musculação e dietas com foco em ganho de massa muscular. Contextos em que a percepção de superioridade proteica do patinho é quase dogmática. A realidade dos dados de composição não sustenta essa percepção. Os cortes bovinos em geral apresentam teor de proteína que varia dentro de uma faixa relativamente estreita, entre aproximadamente 25 e 35 gramas de proteína por 100 gramas de produto preparado, independente do corte específico. Essa variação existe, mas ela não é suficientemente grande para ser clinicamente relevante nas quantidades típicas de consumo de carne moída numa refeição comum. O que varia de forma muito mais significativa entre cortes bovinos é a proporção de gordura intramuscular, a estrutura das fibras musculares, a presença e distribuição de tecido conjuntivo e colágeno, a maciez resultante do tipo de uso muscular do animal e, consequentemente, o preço. A proteína, que é o critério invocado para justificar a escolha do patinho, é paradoxalmente o critério que menos diferencia os cortes entre si. Escolher patinho especificamente pela superioridade proteica é pagar mais por uma vantagem que, nos dados reais de composição, simplesmente não existe de forma clinicamente relevante em relação às alternativas de custo inferior. Para colocar em perspectiva, a diferença de teor proteico entre um patinho e um acém moídos em 100 gramas de produto está frequentemente dentro da margem de variação natural do mesmo corte entre lotes diferentes. Variação que depende da raça, da alimentação e do processamento do animal, não do corte em si. Não existe base técnica sólida para pagar $20 a mais por quilo com base nessa diferença. O terceiro mito é diferente dos dois anteriores. Não é sobre o corte, é sobre o processo, e ele afeta o resultado final de qualquer carne moída, independente de qual corte você escolha. É o mito de que moer mais vezes é melhor, ou pelo menos não faz diferença. Faz diferença. E a diferença é perceptível na panela e no prato de qualquer pessoa que preste atenção. A carne moída, uma única vez, preserva só a estrutura macroscópica das fibras musculares. Elas são rompidas pelo moedor, mas mantém comprimento e integridade suficientes para que a carne moída tenha textura reconhecível como carne. Alguma consistência, alguma variação de textura entre os pedaços, alguma presença no paladar. Essa estrutura retém umidade durante o cozimento, cozinha de forma mais uniforme e resulta numa carne que parece e que tem sabor de carne moída. A carne moída múltiplas vezes, 2, 3 ou mais passagens pelo moedor, que é o que muitos açougues fazem por padrão quando não há instrução contrária, perde progressivamente essa estrutura. As fibras são fragmentadas a ponto de se aproximar de uma pasta proteica homogênea. Durante o cozimento, essa pasta libera umidade de forma mais rápida e mais intensa, tende a soltar mais líquido na panela, cozinha de forma que o resultado visual é cinza e sem estrutura, e tem textura que se afasta da percepção de carne. O sabor também é afetado. O desenvolvimento de compostos aromáticos durante o cozimento é dependente da estrutura da fibra, e uma pasta homogênea não desenvolve o mesmo perfil de sabor que a mesma carne moída uma única vez. A instrução prática é simples. Quando for ao açougue, peça para moer uma vez.
Se você compra carne já embalada e pré-moída, observe a textura. Uma boa carne moída tem granulometria visível, com pedaços de tamanho variado, não uma pasta uniforme. Esse detalhe de processo tem impacto direto no resultado final, que nenhuma escolha de corte vai compensar se for ignorado. Com esses 3 mitos desmontados e o processo correto estabelecido, chegamos ao núcleo deste vídeo. Os 5 cortes que entregam o melhor resultado para a carne moída no Brasil hoje, considerando composição nutricional, resultado sensorial e custo-benefício real no mercado atual. O acém é o ponto de partida obrigatório desta lista. Se você for fazer apenas uma mudança depois de assistir este vídeo, que seja esta, trocar o patinho pelo acém. O acém é retirado da região dianteira do boi, pescoço e ombro, uma área de musculatura com uso constante e intenso durante toda a vida do animal. Esse uso muscular intenso tem 2 efeitos diretos na composição do corte. Desenvolve fibras com sabor mais pronunciado, resultado da maior concentração de compostos que se desenvolvem em músculos mais ativos, e cria um padrão de marmoreio, distribuição de gordura intramuscular, que é equilibrado e consistente. O acém não é um corte gordo no sentido de excesso. É um corte com gordura na proporção que uma boa carne moída precisa ter para ser saborosa, suculenta e satisfatória. O resultado prático disso na panela é direto. Carne moída de acém tem sabor mais complexo e mais profundo do que a de patinho na maioria das preparações. Refogado simples com alho e cebola. O sabor do acém é mais presente. Molho bolonhesa com tempo de cozimento. O acém libera mais sabor para o molho. Hambúrguer artesanal. O acém forma um disco com melhor estrutura e sabor mais característico. Recheio de torta ou esfirra. O acém produz recheio mais úmido e mais saboroso com menos necessidade de tempero adicional. E o preço? Em supermercados e açougues das principais capitais brasileiras, o acém costuma estar entre 15 e 25 mais barato por quilo do que o patinho no momento desta gravação. Uma diferença que, numa compra de 1 quilo por semana ao longo de um mês, representa uma economia real e significativa, sem nenhum compromisso de qualidade. É o corte que chefes profissionais de cozinha escolhem quando querem resultado e não estão dispostos a pagar pelo prestígio de um corte popular. Existe uma razão para isso. A paleta, especialmente o corte, conhecido como miolo de paleta, é a segunda recomendação e talvez a que mais surpreende quem experimenta pela primeira vez, especificamente em carne moída. Porque a paleta tem muito mais visibilidade como corte para cozidos longos, como a clássica paleta ao vinho ou a paleta assada, do que como opção para moer. Anatomicamente, a paleta é um corte vizinho do acém na região dianteira do boi, com perfil de gordura e sabor muito similar, e, em muitos estabelecimentos, com preço ainda mais acessível que o próprio acém. O miolo de paleta, especificamente, tem uma proporção de fibras musculares com marmoreio natural, que resulta em carne moída, com suculência consistente, e sabor com notas levemente mais intensas do que o acém, dependendo da procedência do vinho. A característica que distingue a paleta nas preparações de cozimento mais longo é a estrutura de suas fibras. Músculos da região de ombro têm fibras com organização que, durante cocção prolongada com líquido, liberam sabor de forma progressiva e contínua. O que significa que num molho bolonhesa que fica na panela por 40 minutos, numa carne refogada que cozinha devagar com tomate e ervas, num recheio que passa por tempo longo de preparo, a paleta tende a contribuir mais para a profundidade de sabor do resultado final do que um corte com fibras de estrutura diferente. Para quem faz preparações rápidas, carne moída simples que fica 5 a 10 minutos na frigideira, o acém pode ter desempenho ligeiramente superior. Para quem faz preparações com tempo de cozimento mais longo, a paleta frequentemente supera. As 2 opções merecem experimentação, porque as diferenças só se tornam claras com a experiência direta de preparo e consumo. O músculo é a terceira recomendação e ocupa um espaço específico na lista que nenhum dos outros cortes preenche da mesma forma. É a escolha para quem genuinamente prefere carne moída com baixo teor de gordura. Não por causa do mito que desmontamos no começo, mas por preferência real de textura, de sabor ou por necessidade alimentar específica associada a alguma condição de saúde. O músculo entrega essa baixa gordura sem as limitações de outros cortes magros. O músculo bovino, a perna dianteira do animal, responsável pelo suporte de peso e movimento, tem uso muscular ainda mais intenso do que o acém, o que resulta em fibras com alta concentração de proteína e baixíssimo teor de gordura intramuscular. Mas o músculo tem uma característica que nenhum outro corte magro possui, na mesma proporção: colágeno. O colágeno é uma proteína estrutural presente no tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares. Em cortes de uso intenso, como o músculo, esse tecido conjuntivo é abundante e o colágeno é presente em quantidade significativa.
Durante o cozimento, especialmente com umidade, molhos, caldos, ensopados, o colágeno se hidrolisa em gelatina. Essa gelatina tem um efeito específico e reconhecível no resultado final. Ela contribui para uma textura que tem coesão, que liga os pedaços de carne entre si, que dá ao molho uma consistência levemente encorpada, mesmo sem nenhum espessante. Quem já comeu um ragu italiano de qualidade, aquele molho que adere à massa, que tem corpo sem ser pesado, provavelmente estava comendo carne com alto teor de colágeno, muito possivelmente músculo ou outro corte de musculatura de trabalho. Para carne moída seca, hambúrguer, carne moída refogada simples, sem muito líquido, o músculo tem limitações de suculência que os outros cortes desta lista não têm, porque sem o colágeno convertido em gelatina para ajudar na retenção de umidade, a baixa gordura resulta em carne mais seca. Para preparações com líquido, o músculo é frequentemente a melhor escolha entre todos os cortes magros disponíveis. E o preço, consistentemente, está entre os mais acessíveis da vitrine, o que reflete menos a qualidade e mais o desconhecimento do consumidor sobre o potencial desse corte em preparações específicas. O colchão mole é a quarta recomendação. E do ponto de vista da relação custo-benefício pura, é provavelmente o corte mais interessante desta lista para quem quer sabor próximo ao de cortes nobres, sem pagar preço de corte nobre. O colchão mole é retirado de uma região anatômica que faz continuidade direta com a peça da picanha. Em sentido literal, é a sequência muscular do corte mais valorizado do churrasco brasileiro. Essa continuidade anatômica tem implicação direta na composição. A gordura do colchão mole tem características muito similares à gordura da picanha. O perfil de ácidos graxos, as notas de sabor que essa gordura desenvolve durante o cozimento, a suculência que ela proporciona. A diferença está na maciez da fibra muscular bruta, que na picanha é superior para cortes em bifes, e na percepção de valor que o nome picanha carrega no mercado, que sustenta um preço muito mais alto. Como carne moída, onde a maciez da fibra bruta é irrelevante porque o moedor já destrói a estrutura original, o colchão mole entrega um resultado com sabor e suculência, que se aproximam significativamente da picanha. Com frequência, pela metade do preço ou menos. Para hambúrgueres artesanais, especificamente, o colchão mole é um dos cortes mais usados por profissionais de gastronomia que trabalham com hambúrgueres premium, exatamente porque o perfil de gordura produz um disco que, quando grelhado na temperatura correta, desenvolve sabor e suculência que o consumidor associa a hambúrguer de alta qualidade. A casquinha exterior crocante, o interior rosa e úmido, o sabor que persiste no paladar, esses são resultados que a gordura do colchão mole ajuda a construir de forma consistente. Em supermercados, o colchão mole às vezes aparece com nomenclatura diferente dependendo da região. Ponta de alcatra, em alguns estados, denominações locais em outros. Vale perguntar ao açougueiro. Vale descrever o que você está buscando, o corte que fica na continuidade da picanha antes da alcatra, e deixar que ele identifique como ele nomeia aquele corte no contexto local. O peito fecha a lista, e é, provavelmente, o corte mais subestimado desta seleção inteira, porque ele está numa situação peculiar no mercado brasileiro. É um corte com longa tradição de uso em preparações específicas, como carne de panela e o famoso peito defumado estilo americano, mas que raramente é considerado para carne moída por falta de um hábito estabelecido nessa direção. O peito bovino é retirado da região peitoral do animal, a musculatura responsável pelo suporte da caixa torácica, e tem características de fibra distintas dos outros cortes desta lista. As fibras são mais longas, mais firmes, com organização que numa preparação de longa duração com umidade produz resultados extraordinários. É por isso que o peito é o corte clássico do brisket americano, defumado por até 16 horas até atingir aquela textura que desfaz entre os dedos. Como carne moída, as fibras mais firmes do peito, quando moídas uma única vez, resultam numa carne com granulometria ligeiramente mais robusta e com textura que o paladar identifica como mais presente. Há mais para mastigar, mais estrutura no prato. Para hambúrgueres, isso é uma vantagem direta. O disco formado com carne de peito moída uma vez tem boa coesão, não desintegra durante o manuseio e mantém estrutura durante o cozimento, mesmo sem adição de ligantes ou ovos. O sabor é intenso. O peito tem notas de sabor que os cortes traseiros mais limpos não têm, com uma profundidade que vem da composição de fibras de trabalho intenso. Em muitos supermercados, o peito está disponível com preço abaixo da maioria dos outros cortes bovinos, não porque seja de qualidade inferior, mas porque é menos procurado, e a lei de oferta e demanda funciona a favor do consumidor que sabe pedir. Em açougues especializados, o peito começa a ganhar mais visibilidade conforme a cultura do hambúrguer artesanal se expande no Brasil, mas ainda está longe da fila que o Patinho gera todos os dias.
Antes de passar para o método prático, uma observação sobre o patinho que é importante fazer com a clareza que o tema merece. O patinho continua sendo um corte bovino de qualidade. Tem proteína adequada, composição nutricional compatível com uma alimentação equilibrada, teor de gordura baixo que para algumas pessoas e algumas condições alimentares específicas pode ser genuinamente vantajoso, e resultado satisfatório em diversas preparações, especialmente aquelas em que a textura muito magra e firme é desejada, como determinadas preparações de carne moída ao molho de tomate com pouco tempo de cozimento. O que este vídeo não é, em nenhum momento, é uma condenação do patinho, é uma expansão de repertório. É a informação de que a vitrine do açougue tem mais opções do que a fila de um único corte sugere, e que algumas dessas opções entregam resultado equivalente ou superior em sabor, composição nutricional comparável, e custo significativamente mais acessível. Se você gosta do resultado que o patinho entrega, tem disponibilidade de orçamento para o preço que ele pratica atualmente, que subiu de forma consistente nos últimos anos exatamente pela concentração de demanda num único corte, e prefere continuar com ele, não há problema nessa escolha. O que mudou, depois deste vídeo, é que essa escolha passa a ser feita com informação, não por reflexo. O método para usar na próxima visita ao açougue ou supermercado é direto, e não exige nenhum conhecimento prévio além do que você já tem depois desta conversa. Na frente da vitrine, antes de entrar na fila do patinho por hábito, observe quais outros cortes estão disponíveis. Identifique o A100. Se não estiver etiquetado, ele geralmente está na seção de cortes dianteiros, com coloração um pouco mais escura que o patinho e marmoreio visível. Identifique a paleta, geralmente ao lado do A100. Pergunte o preço por quilo de cada um e compare com o patinho. Na maioria dos estabelecimentos brasileiros, você vai encontrar pelo menos um desses cortes com preço por quilo inferior ao do patinho. Em muitos casos, a diferença é de 15 a 30 dólares por quilo. Uma diferença que numa família que compra carne moída, semanalmente, representa a economia real e significativa ao longo de um mês. Peça para moer uma vez. Apenas uma. Se o açougueiro sugerir moer mais, explique que você prefere uma passagem. Se a carne já estiver pré-moída e embalada, observe a textura antes de colocar no carrinho. Granulometria visível, cor vermelho vivo, sem exudação excessiva de líquido na embalagem. Em casa, prepare da forma que você normalmente prepara a carne moída. Não mude nada no processo. E preste atenção na diferença, no sabor que desenvolve quando você coloca na panela quente, na suculência quando está no prato, na satisfação da refeição. Essa comparação direta, feita com sua própria experiência e no seu contexto real de consumo, é o dado mais valioso que qualquer vídeo pode ajudar você a coletar. Porque a melhor carne moída não é aquela que aparece em ranking de supermercado, não é aquela que o marketing de décadas atrás elegeu como saudável, e não é aquela que todo mundo está pedindo na fila do açougue. É aquela que, para a preparação que você vai fazer, no orçamento que você tem disponível e com o processo correto de moagem, entrega o resultado que você quer na mesa da sua família. Agora você tem 5 opções concretas para experimentar. Tem os critérios para avaliar cada uma. E tem clareza sobre os mitos que mantinham essas opções invisíveis na vitrine, apesar de estarem lá o tempo todo. A próxima ida ao açougue vai ser diferente. E o jantar que vai resultar dela provavelmente também.